Oi pessoal, eu sou o Rodrigo Lucas e hoje eu quero conversar com vocês sobre o incrível e sofrido A Cor Púrpura. Esse livro aqui ele foi escrito pela Alice Walker, ele foi lançado em 82 e ele ganhou um prêmio Pulitzer de ficção. Ele foi adaptado para o cinema, as pessoas podem lembrar aí da Whoopi Goldberg interpretando o papel principal, e ele também foi adaptado recentemente para Broadway no formato aí de musical. Esse livro aqui vai contar a história de duas irmãs, a Cilly e a Nettie. Elas são duas mulheres negras que vivem aí na década de 30 no estado da Geórgia, num ambiente rural, onde as mulheres quase não têm nenhum direito. E no formato de cartas, a Cilly vai contar aí a vida dela, desde os 14 anos. Ela foi uma menina que sofreu abusos do pai. A mãe dela teve um período que começou a ficar muito doente, até chegar ao ponto de falecer. E o pai dela acabava abusando dela. Inclusive, ela teve 2 filhos, frutos desses abusos que ela sofria recorrente. No momento que a Cilly percebeu que o pai dela estava de olho na irmã mais nova dela, a Nettie, ela começou a se colocar na frente, meio que se oferecer para salvar a irmã dela. Até que num determinado ponto do livro aparece o Senhor, né? No inglês é Mister, e nessa edição que eu tenho aqui foi traduzido como Senhor. Ele vem interessado em se casar com a filha mais nova, com a Nettie. E a Cilly fica muito temerosa, né, com o que vai acontecer com a irmã dela. E como o pai delas ainda tem esperanças de conseguir abusar da filha mais nova, ele acaba não permitindo que esse senhor case com a Nettie e oferece a Cilly. Ele fala que ela é muito trabalhadora, que ela não reclama, que ela é submissa e que apesar dela ser feia, ela vai conseguir dar conta do trabalho. Esse senhor ele já tem alguns filhos do primeiro casamento, então ele acaba levando a Cilly para cuidar da casa e cuidar dessas novas crianças. Então a Cilly é levada pelo senhor para trabalhar, para servir de escrava na casa dele. Ela vai cozinhar, cuidar da casa, limpar tudo, educar as crianças que são péssimas com ela. E depois que ela se muda, como a irmã dela fica desprotegida na casa, dos abusos que ela poderia sofrer, a Nettie acaba indo passar uns dias com a Cilly na nova casa dela. Só que nessa casa o senhor vai continuar perseguindo a Nettie, que ele ainda tem esperanças de conseguir ficar com ela. E aí o resultado disso é que a Nettie ela acaba fugindo. E aí vão se passar anos até que a Cilly consiga alguma notícia da irmã dela. O senhor é uma figura ali bastante opressora, ele não respeita a Cilly de maneira nenhuma, ele espanca ela com regularidade e ela vai desenvolvendo ali uma certa rotina para que ela consiga sobreviver. Ela cuida da casa, ela aguenta os abusos desse marido arranjado, que na verdade não tem o mínimo de respeito ou carinho por ela, e também das crianças dele, que tratam ela do mesmo jeito que o pai. Essas cartas vão contando aí o passar do tempo, até que os filhos crescem e o filho mais velho do senhor, o Harpo, ele acaba se apaixonando pela Sofia e eventualmente ele vai se casar com essa menina. Só que a Sofia ela representa o oposto da Cilly. Ao mesmo tempo que a Cilly é totalmente submissa, ela está acostumada a sofrer e ela não levanta a voz para nada, a Sofia é totalmente ao contrário. Ela é uma mulher de fibra, ela briga, ela bate, se for preciso ela quebra todas as regras que estão impostas ali naquela sociedade e ela parte para cima para não permitir que ninguém abuse dela. Inclusive depois de casados, o Harpo e a Sofia eles têm muita dificuldade para manter um relacionamento, porque o Harpo tenta reproduzir no casamento dele o casamento que ele vê realizado pelo pai, com abuso, com violência, e a Sofia não admite isso. E num dos momentos assim mais marcantes é quando o Harpo vai se aconselhar com a Cilly e ela acaba aconselhando ele a bater na Sofia. A gente vê aqui um exemplo claro do oprimido reproduzindo o que ele sofre. E quando a Sofia descobre que foi a Cilly que mandou o Harpo bater nela, ela vai confrontar a Cilly e a Cilly acaba respondendo que ela tem inveja da Sofia, porque ela não consegue ser como a Sofia, ela não consegue brigar. Inclusive numa parte aqui do livro, ela deixa isso bem claro quando ela fala nesse trecho aqui.
mas eu não sei como brigar. Tudo que eu sei fazer é continuar viva. Então essa é a Cilly. Ela não consegue se impor. Ela é uma pessoa que sofre demais. Ela sofre com a falta da irmã dela. Ela sofre com o senhor. Até que aparece a personagem da Doce Avery. A Doce Avery é uma mulher que ela é cantora, então ela é boêmia e claro que naquela época ela vai carregar todos os estigmas que a sociedade coloca numa mulher como essa. Então todas as pessoas acham que ela é devassa, que ela é vadia, e ela tem um caso de amor com o senhor que vem de anos. E quando ela acaba caindo doente, o que acontece? O senhor leva a Doce Avery para casa dele para Cilly cuidar dela. Então é assim, começa a se estabelecer ali uma dinâmica muito estranha, porque a amante está doente e está sendo cuidada pela esposa, e o senhor é uma pessoa totalmente diferente quando ele está perto da Doce Avery. Ele é mais educado, ele se importa com a aparência, com a higiene dele. E aí aqui no livro vai começar a se desenvolver essa dinâmica ali na casa. A Cilly cuidando da Doce Avery, e a Cilly vai começar a perceber que ela tem alguns sentimentos novos que ela nunca teve por ninguém, e ela começa a se perceber muito encantada pela Doce Avery. Ela acha a Doce Avery linda, ela quer cuidar, ela quer estar perto dela. E durante o livro, né, vai se desenvolvendo aí o interesse romântico da Cilly pela Doce Avery. Vai chegar um determinado ponto do livro que, além de tratar do feminismo, do abuso, da violência contra a mulher, ele também vai falar bastante sobre racismo. A Sofia, que é uma personagem forte, de temperamento forte, que não leva desaforo para casa, um dia está passando na rua e o prefeito e a mulher dele, que são brancos, ela acaba se encantando com a Sofia, né, pela beleza da Sofia, e ela oferece uma vaga de emprego, ela oferece, né, um emprego de faxineira para a Sofia. E a Sofia, claro que acha isso uma ofensa imensa, e aí ela acaba brigando, o prefeito acaba batendo nela e ela revida, eles começam uma briga e a Sofia é presa. E aí outra história vai se desenrolar com o passar do tempo, que é essa questão da Sofia, que ela foi condenada por puro racismo e ela vai ter que passar anos na cadeia, e aí um arranjo é feito para que ela saia da cadeia e acabe virando realmente a empregada ali do prefeito e da mulher dele. Então esse é um livro que você vai conseguir ler super rápido. Ele é em formato de cartas, como eu já disse, então isso deixa muito dinâmica a leitura. É um livro muito sofrido. Esse é um livro que eu sempre quis ler, só que eu sempre fui deixando pra frente porque eu sabia que ia ser um livro assim difícil de ler, no ponto de vista assim difícil de engolir as situações que tem aqui dentro. Eu comentando, né, com uma amiga na hora que eu postei a foto que eu havia terminado de ler esse livro, esse livro é muito atual ainda, porque várias das coisas que acontecem aqui ainda continuam acontecendo. Para você ter um episódio assim extremamente relacionado, no livro a Sofia, né, é presa porque, como ela é negra, a mulher do prefeito achou que ela seria uma ótima empregada. E semanas atrás aconteceu a mesma coisa, quando uma menina negra que estava passeando no shopping foi ajudar uma mulher que derrubou a comida. A mulher virou para ela e falou assim: você pode limpar isso aqui. Inclusive tem um vídeo de resposta dessas meninas ótimo. Eu vou procurar o link e vou deixar aqui para vocês verem esse caso também. Então, apesar desse livro ser atual, ele é felizmente e infelizmente atual. Muitas questões aqui de racismo, de violência contra a mulher continuam acontecendo, só que ele também serve para abrir esse diálogo e ver, né, o que conseguiu melhorar até hoje. A partir do momento desse livro, as coisas vão começar a mudar um pouco. A Cilly, ela começa a desenvolver, graças a Doce Avery, ela começa a desenvolver a personalidade dela, ela começa a revidar e exigir respeito por parte do senhor. E tem uma parte que é a primeira briga deles, que ele acaba com ela e ela começa a amaldiçoar ele. E aí ele começa a rir, ele diz assim: quem você pensa que é? Você não pode amaldiçoar ninguém. Olhe pra você, você é preta, é pobre, é feia, você é mulher. Então, por incrível que pareça, mesmo depois de quase 80 anos da época que se passa essa história, isso ainda continua acontecendo muito.
E é importante que a gente discuta, é importante que a gente ouça, né, sempre o lado da pessoa que sofre esse tipo de opressão, esse tipo de preconceito. E não adianta a gente querer falar por essas pessoas, a gente tem que abrir caminhos aí, canais para que elas possam se expressar. Tanto o livro quanto o filme, apesar de contar uma história muito sofrida, a Cilly ela representa muito a esperança de que alguma coisa possa melhorar. Essa esperança não existe nela no começo da história, mas aos poucos vai melhorando. O livro ele é bem mais explícito com relação aos sentimentos que ela tem pela Dulce Avery, e isso também é bacana ver, né, o lado dela desabrochando, porque é uma menina que sempre foi violentada e que nunca conheceu um toque de carinho, e quando ela realmente começa a descobrir a sexualidade dela, é bem interessante ver esse processo acontecendo. Esse livro teve uma edição lançada recentemente pela José Olímpio, que tem uma capa super bonita, só que está com preço bem salgado. Esse aqui eu consegui por uma troca pelo Scooby, com o usuário Agnaldo Galvão, que tem centenas de livros para troca, e ele foi super atencioso em mandar o livro. E eu vou deixar o link do perfil dele, quem sabe vocês achem aí algum livro que ele tenha disponível e possa fazer uma troca também. Bom pessoal, aconselho muito vocês a lerem esse livro, apesar dele ter um tema bem carregado, é um livro que acaba te enriquecendo, porque você que não é mulher, você que não é negro, tem várias coisas que você vai enxergar aqui que você nunca vai conseguir enxergar no seu dia a dia. E é importante a gente abrir nossa mente para a experiência do outro, né? Isso daí faz com que a gente exerça um pouco de empatia pelo próximo que tem realidade tão diferente da nossa, e que sem livros e obras e conversas como essa, a gente não tem chance de conhecer aí o outro lado, o lado das pessoas que são diferentes de nós. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, curta, comente aí o que você achou, você já leu o livro, você ficou com vontade de ler o livro, ajude a compartilhar, se inscreva no canal e até a próxima leitura.